Deus seja sempre louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar em continuação o capítulo 1 do Evangelho de João, do verso 1 até o 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não os conheceu. Para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ungido do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era daquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. E todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profetas? Respondeu-lhe: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? E ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, na qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Versículo 32.
E João testificou dizendo: Eu vi um espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pronto. No dia seguinte, João estava ali outra vez, ali, 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzindo é Cristo. Agradecemos a Deus por este recitativo. Deus seja sempre louvado. Amém.